Canal Empresários de Sucesso Ícones está no ar e hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios o Dr. Daniel Estelin, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em dermatologia e medicina integrativa e sócio fundador da clínica que leva o seu próprio nome, a Clínica Dr. Daniel Estelin. Oi, doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Estela. Obrigado pelo convite. É um prazer. Doutor, vamos começar falando sobre a sua história, na dermatologia e em que momento você decidiu abrir o seu próprio negócio? Minha história começou há basicamente uns 6, 7 anos. Eu vinha trabalhando para outros médicos que gentilmente me cederam a possibilidade para que eu pudesse obter um pouco de experiência na área. E quando eu conversando com a Mariana, nós decidimos que seria interessante que nós pudéssemos unificar a expertise dela na área de gestão com a minha expertise na área médica para poder proporcionar aos nossos pacientes a melhor experiência possível. A Mariana hoje é sua sócia, certo? A gente tem um negócio juntas em que ela cuida da parte administrativa e de gestão e eu faço a área técnica e médica. Certo. Isso faz exatamente 6 anos. 6 anos, quase 7. Perfeito. A clínica Sim. de vocês fica aqui na cidade de São Paulo? Sim. Fica na região de Pinheiros. Perfeito. Quais são os serviços que vocês oferecem, doutor? Eu presto atendimento na área de dermatologia clínica e cirúrgica, na área de medicina estética e na área de medicina integrativa, que engloba alguns conceitos da área da nutrologia, da medicina preventiva e da ortomolecular. Tá tudo junto, integrado, né? Não tem Exatamente. como dissociar as coisas, né, doutor? Agora, existe alguma especialidade que o senhor destacaria aqui pra gente? Eu gosto, na verdade, o consultório anteriormente, o que predominava em relação aos atendimentos era a parte de dermatologia clínica. Atualmente, por essa guinada da situação e da busca das pessoas pela beleza, pela melhora da qualidade de vida, eu acredito que a área de estética e a área de medicina preventiva, elas têm sido o carro-chefe do consultório. Perfeito. E agora é uma era de harmonização facial, né, doutor? Mudando um pouquinho de assunto. Como que vocês estão lidando com esse boom do mercado, né? Porque tem os dois lados, né? O lado bom, o lado ruim. Como que vocês lidam com isso? Qual que é o limite ético? Você poderia comentar? Claro. Eu acho que isso tem sido assim bastante favorável para a nossa prática clínica. Isso tem trazido bastante pacientes, né? Um grande número de pacientes e a gente procura agir da maneira mais ética possível. Eu sou uma pessoa bastante detalhista, uma pessoa que gosta de explicar bastante o que eu faço, procuro fazê-lo com clareza e botando o limite das expectativas para que não haja nenhum desacordo em relação às expectativas dos pacientes. Isso contribui muito para o sucesso que a clínica vem fazendo e pela nossa situação atual. Trabalhar com os pés no chão é a realidade, né, Exato. doutor? Sem Agora... vender sonhos, só os possíveis. Isso mesmo, muito bom, muito bom. Doutor, agora nutrologia, né? Vocês também oferecem serviços de nutrologia, não é isso? Sem dúvida. Poderia comentar? Como é que funciona? Claro, A pessoa chega lá, eu quero melhorar nisso, nisso e nisso. Sim, geralmente as pessoas vêm para consulta de nutrologia com inúmeras queixas, desde perda de disposição, depressão, queda de libido, dificuldade para pegar no sono, entre outras, né? E o mais comum também, né, para modificar a composição corporal, às vezes perder peso, às vezes ter um corpo um pouco mais atlético. E a nossa consulta ela consiste da seguinte maneira: a gente tem um processo que nós enviamos por e-mail, através de e-mail, uma lista completa de exames, e essas pessoas que vêm à consulta, elas vêm e a gente avalia, faz uma anamnese detalhada em relação ao estilo de vida dos pacientes, ao estilo de alimentação, se executam atividades físicas, se tem antecedentes pessoais ou familiares de doença. Então a primeira consulta é realmente muito específica e muito detalhada para que nada passe por baixo disso. E quando a gente executa isso, eu costumo fazer o exame de bioimpedância para mapear como que a pessoa anda em relação ao percentual de gordura, massa muscular, e também eu costumo muitas vezes fazer uma anamnese detalhada em relação ao dia alimentar dessa pessoa, ao que a pessoa toma de remédios, e eu sempre procuro atuar em
em compatibilidade com os outros especialistas que os indivíduos passam. Então, assim, é um complemento, porque às vezes o profissional, por exemplo, o cardiologista ou o endocrinologista, ele tem uma visão mais voltada para a área dele. Sim, bem focado, Bem né, focado. doutor? E eu tenho uma visão um pouco mais geral da coisa, o que inclusive, às vezes, em muitos casos, você consegue, às vezes, ao longo do tempo, o paciente vestindo a camisa, comprando a ideia do tratamento, a gente diminui os medicamentos alopáticos que esse paciente faz uso. E os riscos também, né, doutor? Com certeza. Quanto menor a prescrição em relação à alopatia, melhor a vida do paciente, né? Como um todo. Com certeza. Acho que a gente está num salto de transformação, né, da medicina agora. Sem dúvida. Nesse sentido. O que eu procuro fazê-los comprar a ideia é que, modificando às vezes o estilo de vida, algumas coisas que não são tão longe, são bastante tangíveis do modo geral, ele consegue ter uma melhora muito expressiva da saúde, uma prevenção muito grande dos riscos que ele pode por vir a desenvolver em relação às doenças. Então, eu fico bastante feliz em fazer o que eu faço. É um trabalho bem prazeroso, né, doutor? Prazeroso, prazeroso. Agora, qual a importância dos pacientes, né, procurarem profissionais qualificados para essa área? Qual que é a importância, assim, se você puder dar uma dica? Então, eu acho que é interessante você ver o histórico do profissional, você saber a metodologia que ele utiliza para que para que você seja mais assertivo na sua escolha. Então, assim, hoje em dia, infelizmente, a gente vê muita gente botando a mão em algumas coisas que não são tão capacitadas. Então, a partir do momento que você mostra segurança, mostra conhecimento, você acaba passando essa segurança para o próprio paciente e isso se torna um convívio até que muitas vezes vira uma amizade entre o médico e o paciente. Sim, sim, verdade. Doutor, você pode dividir aqui com a gente algum caso, claro, sem citar nomes, sim, sim. mas algum caso interessante que tenha marcado essa sua trajetória aí na clínica, principalmente aqui no Brasil, né, que a gente tem muito sol, você trabalha com pele, gostaria que você contasse. Eu posso dividir o caso mais, assim, interessante e ao mesmo tempo preocupante seria o meu próprio pai. Que como ele tem hoje 73 anos, naquela época não era habitual você utilizar o filtro solar, né? Sim. E ele sempre foi um cara que tinha a pescaria como hobby, então por essa exposição solar muito intensa na época, ele acabou por desenvolver inúmeros cânceres de pele. E assim, graças a Deus, eu posso retribuir um pouco do meu trabalho. O investimento que ele teve em mim é muito prazeroso e é um caso que me marca muito, porque ele, por mais que hoje, há muitos anos, ele se tome as precauções necessárias, o fato da agressão prévia acaba resultando nessas lesões. Sim, tinha que ter começado lá na juventude. Lá atrás, mas não era nem de praxe, né? Não existia uma cultura, a cultura era exatamente oposta. As pessoas passavam Coca-Cola, limão e outros. E hoje, com tanta informação, né, doutor? Não tem como fugir. Não tem como fugir, não tem como fugir, realmente. Perfeito. Doutor, foi um prazer te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada e muito sucesso para vocês. Muito obrigado, Estela. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Eu conversei com o Dr. Daniel Estelin, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em dermatologia e infectologia, sócio fundador da clínica que leva seu próprio nome, a clínica Dr. Daniel Estelin. Empresários de sucesso ícones fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.